continuando da aula anterior, vou clicar aqui para limpar o pincel. E daí eu tenho um pincel azul limpo. Eu vou deixar aqui em Dry. Eu só vou deixar em Dry para a gente entender como é que funciona esses Bristles Brushes. E para fazer isso, em vez de eu fazer por aqui, eu faço pelas configurações avançadas. Então eu tenho algumas opções de Bristles Brushes prontas, que eu posso escolher aqui por cima, ou eu posso criar o meu aqui por baixo. Eu venho aqui, escolho a ponta que eu quero. Depois que eu escolhi a ponta que eu quero, tem várias opções diferentes, a gente consegue ver ali qual que é a diferença entre elas. Mas depois que você definiu qual ponta que você quer, você vai poder vir aqui e definir como é que vão ser as cerdas dessa ponta. Então, eu tenho aqui a quantidade de cerdas na tela. Se você olhar aqui, você já consegue ver, ó, estou com uma cerda só, e eu vou aumentando, tenho mais cerdas. Se eu vim aqui pintar, eu consigo ver, ó, com bastante cerdas, com poucas cerdas. Então, eu vou ter que colocar aqui um pouco mais cerdas, ó, pouquinhas cerdas, muitas cerdas. Na sequência, eu tenho a altura dessas cerdas. Então, eu posso deixar aqui as cerdas bem altas ou bem pequenininhas. O resultado final aqui, ó, é pouca diferença por causa das próximas opções. Eu vou deixar por enquanto ele aqui mais ou menos. E depois, conforme eu for alterando as outras opções, vocês vão perceber a diferença entre o tamanho das cerdas. Depois eu tenho aqui o thickness, que é a espessura dessas cerdas. Se ele for bem espesso, vai ficar aqui, ó, uma pintura só. E se ele for aqui bem fininho, você percebe melhor as cerdas. Então a diferença é ele ser bem espesso e mais fino. O stiffness é se o pincel ele é mole ou ele é duro. Isso aqui que vai brincar em conjunto com a altura das cerdas. Se eu tenho umas cerdas altas e moles, elas vão espalhar pela tela. Tá vendo que ela fica bem espalhada? Ela nem acompanha aqui direito o meu mouse. Qualquer diferença de tilt do meu pincel já vai fazer uma diferença aqui em cerdas bem espalhadas pela tela. Dá o Ctrl Alt Z. Vários. Vou fazer assim, ó. Vou deixar ele bem fininho. Poucos bristles. E se eu movo aqui minha tablet fazendo um tilt, ó como ele vai se perdendo e se espalhando. Porque eu tenho aqui, ó, ele bem maleável e bem alto. Então eu vou deixar aqui não tão alto e não tão maleável. E por último eu tenho o ângulo do pincel. Então eu posso definir aqui em pincéis que tem forma, deixa eu pegar aqui um pincel retinho. Se ele vai estar nesse ângulo e eu pinto assim. Ou eu venho aqui em ângulo e altero e eu pinto para cá. Então você pode brincar aqui com o ângulo. Se você tiver uma Art Pen, que eu havia falado antes, você pode determinar pela Art Pen. Isso também pode determinar o ângulo aqui por cima, que é mais rápido. E você já determina aqui o ângulo.